Então ele veio e disse: já é hora de seguir, e indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse: confia em mim e vá. A nossa intenção é a divulgação da doutrina espírita. E como a tecnologia hoje nos permite de transmitir as palavras do Mestre Criador à luz da doutrina espírita, nós temos esta oportunidade hoje de divulgação. E a partir do dia de hoje, começaremos todas as quintas-feiras, a partir das 7h30, a transmissão de nossas palestras. Hoje, em excepcional, nós tivemos um problema técnico, estamos se adequando à nova tecnologia, mas ficamos acertados que todas as quintas-feiras, a partir das 7h30, nós teremos a nossa palestra pública. Ficaríamos muito felizes com o compartilhamento de todos vocês que aqui estão neste momento. E pedimos para vocês para divulgarem as palestras no nossas mídias, o Instagram através do Centro Espírita Divino Mestre e no Facebook, CEDIM, Centro Espírita Divino Mestre. Pediríamos a vocês que dessem o like, se estão gostando ou não estão gostando, o que nós podemos aprimorar e melhorar. Afinal de contas, nós estamos iniciando uma atividade. E por iniciarmos essa atividade, nós estamos ainda aprendendo um pouco. E com certeza, à medida que for passando as palestras seguintes, iremos nos aprimorar. Diante do Boa exposto, noite. Boa noite. Meu nome é Helder. Dando continuidade ao nosso trabalho, faremos a leitura da mensagem. Mensagem do livro Meditações Diárias, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Chico Xavier, na página 21, que tem como tema: se todos perdoassem. Se todos perdoassem, imaginemos por um minuto que mundo maravilhoso seria a Terra, se todos perdoassem. Se todos perdoassem, a aventura celeste começaria de casa, onde todo companheiro de equipe doméstica perceberia que a existência na vida é diferente para cada um, e por isso mesmo teria suficiente disposição para agir em apoio dos associados da edificação em família, a fim de que venham a encontrar o tipo de felicidade pessoal e correta a que se dirigem. Se todos perdoassem, cada grupo na comunidade terrestre alcançaria o máximo de eficiência na produção do bem comum, porquanto em toda parte existiria entendimento bastante para que a inveja e o despeito, o azedume e a crítica destrutiva fossem banidos para sempre do convívio social. Se todos perdoassem, o espírito de competição no progresso das ciências e na efetivação dos negócios subiria constantemente de nível moral, suscitando as mais belas empresas de aprimoramento do mundo, porque o golpe e a vingança
desapareceriam do intercâmbio entre pessoas e instituições, com respeito mútuo, revestindo de lealdade os menores impulsos à concorrência, que se fixaria exclusivamente no bem, com esquecimento do mal. Se todos perdoassem, a guerra seria automaticamente abolida no planeta, de vez que o ódio seria erradicado das nações, com a solidariedade, traçando aos mais fortes a obrigação do socorro aos mais fracos, não mais se verificando a corrida de armamentos, e sim a emulação incessante à fraternidade entre os povos. Se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade, porquanto a compreensão recíproca extinguiria o ressentimento e o ciúme, que deixariam por fim assegurar entre as criaturas terreno propício à obsessão e à loucura, à fraternidade e à morte. Quando todos aprendermos a perdoar, o amor entoará hosanas de polo a polo da terra, e então o reino de Deus fugirá em nós e junto de nós para sempre. Muita paz a todos. Vamos orar. Vamos orar ao nosso Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus, companheiro e amigo inseparável de todas as horas, fonte plena de amor e de sabedoria, estamos todos nós reunidos neste momento com o grande intuito de dizermos a vós muito obrigado. Obrigado pelo dia que hoje nos concedestes, pelos ensinamentos que nos destes. E rogamos a vós, amado Mestre Jesus, que nos concede neste instante o momento do aprendizado, que os ensinamentos que a que hora forem proferidos, possamos absorvê-los no nosso dia a dia, para que, acima de tudo, venhamos a colocar em prática o teu amor maior. Que as tuas bênçãos, que a tua luz e que o teu amor intenso seja derramado sobre todos nós, hoje e durante todo sempre, que assim seja. Dando continuidade aos trabalhos, nós vamos convidar o nosso irmão Chiquinho, que irá fazer um comentário sobre o tema Imaginemos por um minuto que mundo maravilhoso seria a Terra se todos perdoassem. O irmão Chiquinho com a palavra. Boa noite. Quando nós pensamos em nos reunirmos aqui no CEDIM, na quinta-feira, nós, trabalhadores das palestras da quinta-feira, nós pensamos nas dificuldades do momento, que é o de nos confraternizarmos, estarmos juntos como sempre fazíamos, mas que o momento nos impõe cautela, cuidado, para que possamos não contribuir com a disseminação desse vírus que hoje nos faz trazer a necessidade de isolamento social. A mensagem que nós trouxemos de hoje é uma reflexão profunda, porque nos remete ao perdão, que é uma virtude daqueles espíritos que alcançaram um melhor entendimento das verdades espirituais. Como diz a mensagem, que mundo maravilhoso seria a Terra se todos perdoassem, faz com que nós, da nossa comunidade aqui no CEDIM, pensemos
naquilo que nós devemos fazer por nós mesmos, em termos de perdão. Não é à toa que Mateus comenta a passagem de Jesus sobre a prece, em que diz que, ao orarmos, devemos primeiro nos reconciliar com os nossos inimigos, porque é um coração manchado de ódio, de raiva, de ira, não consegue elevar a sua alma à compreensão maior das virtudes espirituais que nós tanto buscamos. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, em seu capítulo 10, fala das bem-aventuranças, dizendo: bem-aventurados os que são misericordiosos. E aí no item 9, há uma passagem em que Jesus comenta o argueiro e a trave no olho, numa linguagem simbólica em que nós devemos refletir, porque por vezes vemos com muita facilidade o erro alheio, vemos as deformidades morais, as fragilidades morais do outro, mas não somos capazes de enxergar um palmo das nossas fragilidades. Para nós espíritas, graves são as recordações quando voltarmos ao mundo espiritual, daqueles momentos em que nos reunimos para refletir e só ficamos nas palavras. Porque o Evangelho, meus irmãos, como bem diz o Newton Souza nas palestras que ele faz, o Evangelho é atitude, é ação, que começa com a reflexão. E o item 9 do capítulo 10 diz assim: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, mas não enxergas uma trave em vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós mesmo que tendes uma trave no vosso? Sois, na verdade, hipócritas, porque deveis tirar primeiro a trave do vosso olho, e depois então procurar o defeito alheio, o argueiro no olho do outro. Isso está no Evangelho de Mateus. E para nós, meus irmãos, que estamos dentro de casa, por vezes convivendo mais junto, mais próximos uns dos outros, nós temos a grande dificuldade, que é de perdoar as pequenas dificuldades que nós identificamos no outro. Temos dificuldades, às vezes, de nos perdoarmos, porque nós não aceitamos os erros que praticamos e agimos até com amargura diante da vida, porque não aceitamos os nossos erros, não aceitamos os erros dos outros, e temos então uma posição de xerife da vida alheia, de juiz da vida do outro, a julgar com muita severidade os atos dos outros, e para conosco somos leves, somos condescendentes, entendemos com muita facilidade os erros dos outros, aliás, dos nossos, mas não aceitamos os erros alheios. E aí eu recordo as palavras de Jesus quando diz, e eu acho muito legal, quando vejo um banner que tem aqui de Jesus de braços abertos, a nos convidar dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. Porque meu fardo e meu jugo é leve. Ou seja, o meu julgamento para convosco é de perdão, é de misericórdia, diante do erro, das fragilidades
que nós temos. Isso não quer dizer, meus irmãos, que nós aceitemos as coisas erradas. Não quer dizer que fiquemos impassíveis inertes diante do erro. Não, isso quer dizer que nós não devemos estar aplicando um julgamento severo demais, porque sempre há uma circunstância que agrava e uma circunstância que ameniza os erros alheios. E é só Deus que sabe. Aliás, nós iremos prestar contas dos nossos erros é para com Deus, não é para com o ser humano alheio. E as pessoas que perdem muito tempo julgando os outros, preocupadas com os erros dos outros, esquecem de si mesmas. Esquecem daquele momento de reflexão: o que eu fiz hoje que eu podia ter feito melhor? Porque da grande maioria das vezes a gente pensa: o que o fulano fez que podia ter feito diferente? Quando a reflexão seria: o que eu fiz hoje que eu podia ter feito diferente? Nós espíritas não temos a chave do milagre, nem da virtude, daquilo que vai nos transformar em santos da noite para o dia. A doutrina espírita não faz santos, nem traz milagres. A doutrina espírita, ela é racional, quando nos lembra que nós devemos raciocinar, usar da razão que Deus nos deu, mas também é emocional, quando traz para nós os sentimentos de amor, de indulgência para com o erro, quando nos faz nos aproximarmos uns dos outros pelos votos da caridade, e quando nos faz tentar não olhar com maledicência as atitudes, as palavras dos nossos irmãos. No item 10, dizem os espíritos: uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal do outro antes de vermos o mal de nós mesmos. Para julgar a si mesmo, era preciso que o homem pudesse ver o seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que conduz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto os físicos quanto os morais. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades e ao mesmo tempo ser abnegado, bastante para fazer ressaltar o bem do outro? Porque isso iria eclipsar a sua personalidade e isso iria rebaixá-lo. Por isso mesmo que o orgulho, que é o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas das virtudes. E quase sempre todas as ações humanas têm por base o orgulho ou o egoísmo. E não é sem razão que Jesus se empenhou tanto em combater o orgulho como o principal obstáculo para o progresso da humanidade. E aí, meus irmãos, fica então para nós a reflexão da importância do perdão, começando para conosco, porque não há um cristão sobre a face da terra que não tenha cometido um erro. E dessa forma, nós não podemos ser juízes quando nós mesmos erramos, e por vezes fazemos muito pior do que aqueles na qual julgamos. Nós temos uma leve tendência, para dizer assim de forma muito amena,
a buscar o erro alheio. E tiro aqui um paradigma interessante da pesquisa feita, em que, por exemplo, num programa de TV que está acontecendo agora, se as pessoas todas nesse programa que estão lá enclausuradas se dessem bem, não tivesse fofoca nem briga, não tinha audiência. A audiência, infelizmente, se faz porque a grande maioria das pessoas quer ver o barraco, a confusão, a briga, a fofoca. É em cima dos erros das pessoas que se mantém a audiência. Eu não sou contra o programa, eu só comento uma pesquisa feita que revela que ainda o mal se sobressai pela face da terra, porque as pessoas se comprazem nele. Elas gostam da fofoca, elas gostam de buscar os erros, a confusão. E isso revela ainda a nossa natureza imperfeita. Eu agradeço àqueles que nos ouviram. Fica as reflexões sobre o perdão, porque feliz daquele que consegue perdoar, meu irmão. Eu tiro por mim. Todas as vezes em que sou atacado, exercito ou tento exercitar o perdão, pensando bem naquilo que quero carregar dentro do meu coração, se são as chamas do ódio e da vingança, ou se são a consolação e a paz do perdão. Que Jesus esteja no lar de todos que estão nos ouvindo, e que o nosso anjo da guarda nos proteja e nos guarde. Mais uma vez, agradecemos a participação de todos os irmãos. Aqueles que estão participando de nossa rede social, nós gostaríamos de pedir o seu like, o seu comentário, para que nós pudéssemos aprimorar o nosso trabalho. Nós pedimos desculpa por algumas falhas, é o nosso primeiro trabalho, nós estamos tentando nos aprimorar, tá? E a reflexão hoje, com certeza, nos enriqueceu em muito. Nós temos realmente que aprender a perdoar. É uma arte difícil, como o próprio Chiquinho disse, comentou, mas que todos nós temos a capacidade de praticar. Para isso, é necessário que venhamos dar o primeiro passo. E para fazer um convite a todos os irmãos, para a próxima quinta-feira, às 7h30, se Deus quiser, nós seremos pontuais, nós eliminaremos todos os problemas ocorridos. Nós fazemos um convite a participarem da nossa próxima reunião às 7h30, com o tema Pedi e Obtereis. Será um tema palpitante e com certeza nos enriquecerá um pouco mais. E nós iremos refletir sobre a prece, ok? Sejam convidados todas as quintas-feiras a partir das 7h30 da noite. Vamos orar ao Mestre Jesus e agradecer. Amado Mestre Jesus, amigo inseparável de todas as horas, estamos profundamente gratos a vós pela oportunidade que nos concedestes do aprendizado, que possamos nos tornar melhores a cada dia, a cada ação, a cada ato, que possamos colocar em prática os teus ensinamentos, que possamos aprender a perdoar, antes de mais nada, a nos perdoar. Sabemos que ainda somos falhos e que durante esta caminhada temos muito a aprender, mas temos a certeza absoluta que vós estáis conosco sempre a nos estender a mão e a nos mostrar o bom caminho. Amado Mestre Jesus, derrama sobre todos nós, encarnados e desencarnados,
as tuas bênçãos de paz, de amor e de luz, e que possamos transmitir este teu amor para o nosso próximo mais próximo. Fica conosco hoje e durante todo sempre, que assim seja. Tenhamos uma boa noite, um bom final de semana e até a nossa próxima quinta-feira às 7h30 da noite.